O sítio do Curupira. Deixa eu ver se é moço ou moça. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados. Hoje contarei um relato sobre o Curupira que assombrava, entre aspas, a minha família. Os nomes, se eu falar algum, já estão trocados. Não se preocupe. Obrigada. Meu nome é Fulana. Se precisar, eu uso, tá? Meu nome é Fulana, tenho 25 anos e sou de São Luís, no Maranhão. Nasci e fui criada na capital desde sempre. Porém, meus avós maternos e os filhos, minha mãe e tios, nasceram no interior, numa cidadezinha antiga e cheia de lendas e causos. Se tem algo que a minha família possui, é causos sobrenaturais. Cada um tem uma história ou relato para contar, desde fantasmas até entidades e criaturas da mata. Um mais cabeludo que o outro. Porém, uma figurinha que sempre protagonizou essas histórias com certeza é o famigerado Curupira. E o local onde ele sempre aparecia era o sítio onde meu avô nasceu e foi criado. Ele acabou herdando aquele pedaço de terra quando os meus bisavós morreram anos atrás. Então ele reformou o pequeno casebre de seus pais e construiu uma casa nova ao lado. Ou melhor, um casarão, com toda a pompa do mundo para poder passar os finais de semana e as férias por lá. Peraí. Beleza. Bom, mas indo direto ao ponto aqui, o caos começa por ele mesmo. Seu Antônio, meu avô. O sítio se localiza na entrada da cidadezinha e é rodeado por campos alagados e canaviais. Hoje em dia, o local já é mais populoso e se tornou quase um bairro adjacente. Porém, na época em que o meu avô era rapaz, o local era só um povoado distante e o sítio ficava isolado com algumas casinhas aqui e outras ali. Ele vivia nesse casebre com os pais e os irmãos, que eram ao todo, é isso? Ou em torno de 7? Acho que eram ao todo 7, é isso? Ele, sendo um dos mais velhos, sempre ajudava o pai na roça e ainda trabalhava num abatedouro junto com outro irmão para ganhar uns trocados. No sítio tem um poço que fica bem próximo do casebre, porém, por alguma razão, minha bisavó, a mãe do meu avô, preferia um outro poço. Meu avô dizia que esse poço ficava no terreno de uma comadre, um terreno distante das outras casas do povoado, próximo à mata. Era um terreno rodeado por árvores e sombreado. As mulheres da região gostavam de ir lavar suas roupas e pegar água ali. Diziam que era um poço dos bons. Era enorme, parecia mais um buraco do que um poço, e que hoje em dia já nem existe mais. Porém, segundo meu avô, coisas estranhas aconteciam ali. E tem uma formiga, acho que andando em mim. Estou doce. Acho que não é, cabelo. Bom, coisas estranhas aconteciam ali. A minha bisavó pedia aos filhos para não irem ao dito poço sozinhos, principalmente em 2 horários específicos, ao meio-dia e no final da tarde. Ela dizia que era o horário do demônio atentar. Deve ser meio-dia e 6 da tarde, né? Esses horários místicos. Nas redondezas, as poucas famílias que viviam ali já conheciam a fama de mal-assombrado do lugar, mas não deixavam de frequentar também ali o poço ou o local ali. As mulheres diziam ser observadas e serem atazanadas por alguém que vivia jogando pedras nelas. Peças de roupa ou objetos que sumiam sem explicação, para do nada aparecerem no mesmo local dias depois. Vultos que passavam pelas árvores, vozes e assovios assustadores, enfim, muitos fenômenos que deixavam as pessoas com medo de irem até o poço sem estarem acompanhadas. As mães, especialmente,
diziam para as crianças ficarem longe, porque havia relatos do que quer que estivesse ali, de que o que quer que estivesse ali acompanhava as crianças até em casa e ficava assobiando ao redor da casa a noite inteira. Então, nos dias seguintes, a criança adoecia com uma febre que não passava, levando até algumas a óbito. Os mais antigos diziam que a criança era assombrada pelo curupira e só um ritual para afastar o ser. E só um ritual para afastar o ser conseguia curá-la. Tá, achei que isso daqui eu não era para eu ler, mas acho que é só um adendo aqui que ela diz assim: Ana, não me pergunte como é o ritual, porque daí eu já não sei. Cada um fala uma coisa. Já tinha ouvido falar até da madrinha envolver a criança no manto que ela nasceu, mas eu não sei certinho não. Esse ritual aí. Bom, meu avô diz que uma vez, quando criança, tinha ido ao poço sozinho para procurar uma galinha que eles tinham perdido. Ele não se recordava com clareza o que aconteceu naquele dia, mas lembra de ter escutado um assovio agudo ao longe e sair correndo de lá morto de medo de encontrar a criatura. Ele não sabe se foi impressão ou puro choque, mas no dia seguinte ele ficou com uma febre de quase 39 graus, muito alta. Ele se recuperou muito bem e anos se passaram. Ele, já rapaz, estava se preparando para se mudar para a capital. Meu avô foi um moço muito bonito, sabe? E como qualquer um de sua idade, gostava de namorar e sair para os bailes que aconteciam na cidade. E foi num desses bailes que ele conheceu a minha avó. Porém, as famílias não se bicavam, ou seja, tretavam, e eles começaram a namorar escondidos. Um dia, ele quis ir até o baile que aconteceria na cidade só para se encontrar com a minha avó. Minha bisavó o proibiu, sabendo bem que ele ia para encontrar com a filha dos Gonçalves, que ela não ia com a cara. Porém, meu avô sempre foi teimoso e resolveu ir mesmo assim. Geralmente, ele ia a cavalo, porém, nesse dia, como ele não queria fazer muito barulho, saiu andando mesmo. Felizmente, no caminho, ele encontrou alguns colegas que lhe deram uma carona pela estrada até o centro da cidade. Ele se divertiu muito aquela noite com a minha avó e já tarde da noite resolveu retornar para casa. Porém, seus colegas já não estavam mais no baile e ele teria que retornar sozinho e a pé. Era um caminho longo pela estrada principal e entrada da cidade, que naquela época ainda era de terra bruta, rodeada por campos alagados e matagal até o povoado. Ele foi lentamente, sem se preocupar, pois já tinha feito aquele trajeto antes. A noite estava sem lua, com nuvens vermelhas nublando o céu, indicando que a qualquer momento uma chuva cairia. Meu avô diz ter apressado o passo, querendo chegar em casa antes daquela chuva toda cair. Não parecia ser só uma garoa não, mas uma tempestade, só pelos raios e trovões começando a se formar. Quando ele se aproximava das primeiras casinhas, resolveu cortar caminho pelo sítio da comadre, para assim acessar o povoado mais rápido. Quando ele estava passando pelo poço, ele sentiu um arrepio, e ele não sabe como, mas tropeçou. Caiu no chão com tudo, mas logo se recuperou do susto e se levantou. Então ele ouviu um assovio. Meu avô não deu bola, porque ele realmente estava mais focado em voltar para casa logo. Ele estava pensando na bronca que ele ia levar de sua mãe, assim, né? Ele estava ali na mente dele pensando na bronca que ele ia levar. Porém, quando começou a andar novamente, caiu de um dos galhos ali, em sua frente, uma cobra. Uma cobra enorme que ficou logo na posição de bote para atacá-lo. Ele achou aquela cobra estranha e se assustou com o bicho. Então tentou só se afastar dela e correr dali. Mas aquela cobra parecia determinada a persegui-lo.
Ele pulava e jogava galhos e pedras nela para tentar espantá-la, mas ela não parava e vinha para cima dele com tudo. Num dado momento, ele correu em direção ao poço para despistá-la, e foi quando ele ouviu aquele assovio novamente. Mas parecia mais agudo e frenético agora. Ele paralisou quando viu saindo da mata uma figura tão rápida que era quase borrada em sua visão. Ele não conseguia vê-la com clareza, mas era um vulto humanoide, baixinho e que parecia ter uns pés enormes. Foi tão rápido, aquele ser deu um assovio, pegou a cobra como se tivesse um garrote. Não, ele pegou a cobra como se fosse um garrote, é isso? E desapareceu na mata novamente, sem nem poupar um olhar para o meu avô. Ele ficou congelado ali por alguns minutos até aquele susto passar. E o terror do que tinha presenciado tomar o seu lugar, né? O fazendo correr dali rápido, igual o The Flash. Ele não se lembra de muita coisa depois disso, mas o sítio da família começou a receber as visitinhas desse ser frequentemente. Eles ouviam os assovios pela madrugada fora, ao redor da casa, no curral, perto do poço. Os irmãos mais novos do meu avô começaram a ter muitos pesadelos e adoecer com bastante frequência. Depois disso, meu avô foi embora da cidade para a capital e raramente ia visitar, principalmente quando ele casou com a minha avó anos mais tarde, por causa da implicância da nossa bisa. Só quando eu e meu irmão nascemos foi quando ele voltou ao sítio, levando nós junto. Meus bisavós ainda estavam vivos nessa altura e eu gostava muito de lá. Porém, eles faleceram quando eu tinha 8 anos. Primeiro foi a minha bisa, então meu bisavô seguiu a esposa 1 ano depois. O sítio ficou abandonado quando meu avô resolveu reformar tudo e construir uma nova casa. Fui o projeto da vida dele. Foi. Foi o projeto da vida dele. Ele se orgulhava demais de ter reformado a casa dos seus pais e construído uma só dele. Ele gostava de plantar todo tipo de árvore e plantação dentro do sítio. Era sua principal alegria, colher os frutos e cuidar das plantas e dos animais. Seus irmãos não objetaram, é claro, não quiseram ficar com o sítio, então tudo foi para o nome dele. Então, em 2019, coisas estranhas começaram a acontecer novamente. Antes, as atividades paranormais aconteciam dentro do casebre antigo. Eu mesma já tinha ouvido passos arrastados andando pelo casebre de madrugada. Porém, em 2019, todo mundo que ia ao sítio começava a relatar que ouvia os seus nomes serem chamados, mas não havia ninguém ali. Assovios agudos eram ouvidos frequentemente. Os cães ficavam enlouquecidos durante a madrugada, parecendo que estavam vendo alguma coisa na propriedade. E isso não era só com pessoas da família, não, mas até gente totalmente cética e que estava por fora de tudo começava a relatar que foram tocados ou ouviram assovios estranhos. Eu lembro que a minha mãe foi numa viagem a trabalho para essa cidadezinha e, para economizarem, ela e os colegas de equipe resolveram se hospedar no sítio. Certa noite, ela e os colegas decidiram ir até a cidade para passear e jantarem fora, em uma lanchonete local. Uma de suas colegas resolveu ficar e não ir. Minha mãe disse para ela ligar caso precisasse, mas não disse mais nada do que aquilo, nada além daquilo. Ela não queria amedrontá-la contando sobre a criatura, né? Tá. Bom, essa colega ficou dentro da casa, brincando com um dos cachorros e assistindo TV. Ela achou estranho minha mãe ter trancado as portas e as janelas antes de sair, mas achou que era uma questão de segurança, já que ela ficaria ali sozinha, né? Foi quando ela ouviu alguém chamá-la da porta dos fundos, que dava para o quintal.
A voz era semelhante à de um dos companheiros de equipe. E ela gritou um "Oi, tô aqui!" Mas nada foi ouvido em resposta. Ninguém fez menção de entrar na casa ou bater na porta. E ela ouviu novamente chamá-la, mas dessa vez vinha da porta da frente. Porém, ninguém entrou novamente. Dessa vez, ela ficou com os cabelos em pé e meio confusa, respondendo um "Oi?", meio assustada. O cachorro que estava com ela, começou a rosnar e latir para a porta, muito perturbado. Ela não teve coragem de espiar e resolveu se trancar no quarto principal até seus amigos retornarem de fato. Ela começou a ouvir os assovios aterrorizantes vindo de todos os cantos agora. Vinham do quintal, debaixo da janela do quarto, vinham até mesmo de dentro da casa, do outro lado da porta do quarto. Ela diz ter tremido de medo e orado a Deus para afastar aquele ser, porém aquilo só assoviava mais e mais forte. Então os colegas chegaram finalmente e ela correu para contar o que tinha acontecido. Minha mãe ficou abismada porque ela nunca tinha dito a ninguém sobre o curupira que tinha ali. Enfim, a colega não quis ficar mais no sítio com ela. A colega não quis ficar mais no sítio e com ela, mais 2 amigos de minha mãe resolveram ficar em um hotel na cidade do que no sítio do curupira. Após esse episódio, muitos relatavam coisas semelhantes, mas ninguém conseguia ver de fato a criatura. Meu avô brincava dizendo que era o curupira que o acompanhava desde rapaz, mas ele sempre dizia que era só um pássaro, nada demais. Ele nunca acreditou. Então, 2020 chegou e meu avô infelizmente veio a falecer. E por coincidência, as aparições do curupira cessaram definitivamente. Nossa família acha que essa criatura veio uma última vez se despedir do meu avô antes que ele pudesse partir para sempre. E é isso, Ana. Espero muitíssimo que leia o meu relato. Está um pouco longo, mas vale a pena. Abraços e sucesso sempre. Um beijão. Um beijo para você. Muito obrigada. Olha só, esse curupira, se foi um curupira, que naquela época que apareceu a cobra na frente dele, o curupira veio e ajudou ele. Tá bom, ficou acompanhando o resto da vida, talvez, mas o que ele fazia além de assoviar e rodar em volta da casa? Não fazia nada. Então, e aí ele foi se despedir, ele meio que protegia. A minha avó contava essas histórias de assovio, mas diz que era o saci que assoviava. E se você assoviasse, você podia chamar o caipora. E não podia ficar assoviando, porque senão o caipora vinha. O caipora. Minha avó sempre falou no caipora assim, o caipora, não a caipora. E também, então, quem assoviava era o saci. O curupira raptava criança. Ai, gente, eu não sei. Mas quem assoviava era o saci, que minha avó contava. Então, tem esse lance do assovio. Mas eu também penso, se não é um passarinho. Mas estranho, né? Ficar na janela, na porta, dentro da casa e não sei o quê. E as pessoas relatam que é muito alto. Mas, não sei, de repente, algum animal. Mas e depois que o avô dela morreu, nunca mais se ouviu nada disso? Interessante, né, gente? Deixa eu ver aqui.